E a Prefeitura de Cuiabá está intensificando ações de orientação e acolhimento a possíveis casos do coronavírus. E sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo agora com a gerente de Vigilância em Doenças e Agravos Transmissíveis da Secretaria Municipal de Saúde, Flávia Guimarães. Boa tarde, gerente. Boa tarde. E quais as providências aí que a Secretaria de Saúde de Cuiabá já adotou aí de forma preventiva para orientar a população corretamente? Desde quando a gente recebeu a notificação do Ministério da Saúde da ocorrência desses casos, né, à medida que já mudou para uma emergência de interesse internacional, a gente vem trabalhando com os profissionais de saúde na orientação, né, principalmente esclarecendo o que é um caso suspeito, quais os sintomas, fazendo reuniões periódicas para que eles estejam tenham o conhecimento claro para fazer essa abordagem, fazer as informações preventivas. Teve um caso também aí de uma pessoa que teria ficado isolada lá no pronto-socorro. Teve a suspeita de ser o coronavírus ou não? Como no começo era só o Chile, a gente teve os casos mais restritos. Depois que abriu para a Itália e para outros países, a gente já começou a ter outras pessoas. China, não é? China, desculpa. China. A gente já começou a ter outras pessoas com possibilidades de ser caso. E nessa situação teve dessa jovem que ela tinha vindo da Itália, apresentou alguns sintomas gripais e buscou a unidade de saúde, onde foi feito toda uma abordagem, todo um esclarecimento se enquadrava ou não como definição de caso. E foi descartado? Foi descartado, né? Porque quando a gente vai aí fazer uma investigação, você busca tanto os sintomas quanto aonde ela esteve e quando que esses sintomas começaram, porque tem o período de incubação, então não é só ter ido e voltado de lá, tem que ter todas essas características para ser considerado um caso suspeito. E a Prefeitura de Cuiabá, a Secretaria de Saúde, tem um setor específico aí para prestar informações às pessoas interessadas? É um papel principalmente da vigilância em saúde, vigilância epidemiológica, que a gente trabalha com as informações, recebe a notificação dos serviços de saúde e tem, à medida que é buscado, é procurado pelas informações, repassado. Porque tem muita informação circulando aí e muitas não tem nada a ver, né? É importante falar sobre isso, os fake news, né, pela rapidez do WhatsApp, muitas informações estão sendo repassadas que não tem nem condições de ser verdade. Então a gente precisa ser mais crítico para não repassar essas informações, porque gera um pânico desnecessário. É importante dizer que o coronavírus é mais um vírus, né, que a gente está vivenciando, mas que a gente já tem condições de trabalhar, porque nós já trabalhamos com influenza, já trabalhamos com outros vírus. Então, a gente não repassar informação falsa já é uma forma da gente acalmar a população. E essa informação que foi divulgada aí, que também é o seguinte, que o coronavírus não suporta o calor de Cuiabá. Ele é um vírus novo, né? Já estamos com ele desde o final de dezembro estudando sobre ele. Algumas coisas nós já sabemos, outra a gente não sabe. Por exemplo, uma coisa que nós temos certeza, o álcool mata. O álcool com mais de 70% ele mata, né? E o calor é muito provável que, dependendo das situações, ele mata. Mas não dá para dizer que só o calor do ambiente vai ser o suficiente. Né, os utensílios que é utilizado no hospital, quando você coloca na autoclave, mata ele. Né? Então a gente precisa ainda algumas coisas ser mais esclarecidas. Mas a gente sabe que lavagem das mãos é uma forma importante de evitar a transmissão da doença. O álcool é outra forma. Na hipótese de acabar se confirmando algum caso de coronavírus aqui em Cuiabá, o que é que a área de saúde vai fazer? É bem provável que em algum momento a gente vai ter confirmação de coronavírus no Brasil, já tivemos, e nos estados também. Nós vamos continuar as nossas ações, principalmente de prevenção, né, da população, com a lavagem das mãos, com a alimentação, isso que já foi dito anteriormente, e preparando o serviço para identificar os casos graves. Porque, como já foi dito na reportagem anterior, os extremos de idade, eles acabam por doenças anteriores, né, uma hipertensão, uma diabetes, tendo mais possibilidade de agravar.
E é aí que a saúde tem que ter um olhar para que evite os casos graves e os óbitos. O caso leve, ele pode sim acontecer, como é o que está acontecendo em outros países, mas o que a gente não pode é aumentar o número de óbitos por essa doença. E já foi definida, nesse caso aí, nessa hipótese aí, uma unidade específica de saúde para ficar responsável por esse tipo de atendimento? O que a gente tem trabalhado é que seja a rede de saúde de uma forma geral. Por quê? Como a gente já teve a pandemia de influenza e a transmissão ela acontece, quando a rede toda está preparada, é um caso leve, ela vai atender, vai fazer as orientações. É um caso grave, se for um serviço particular ou for um serviço público, é aquele serviço que tem condições, todos os equipamentos e medicamentos para fazer a assistência àquela pessoa. A nível estadual tem como referência o Hospital Júlio Miller para casos graves, né? E a rede de Cuiabá, ela tem trabalhado, ela tem o pronto-socorro, ela tem seus outros hospitais que ela está preparando cada vez mais a sua equipe, lembrando que a gente já trabalha com as pneumonias, que a gente já trabalha com a influenza, então é só uma pequena adequação porque o vírus é diferente. E o coronavírus, é bom que todo mundo fique sabendo, ele não é letal em todas as pessoas que contraem o vírus. Isso é importante, porque a gente vai ter casos leves, mas o caso grave e o que vai a óbito são aquelas pessoas que já têm outras doenças, né? Essas pessoas sim têm maior risco de ir a óbito. Uma pessoa mais debilitada fisicamente. Mais debilitada. O idoso ou aquela pessoa que já tem alguma doença, ela tem maior risco. E mesmo comparado com outras doenças, a letalidade, a possibilidade de morrer é bem menor do que as outras. Muito obrigado pela sua presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. A gente que agradece.